Galopo partindo pro River Plate, que papo é esse? Vamos comentar aí sobre isso? Vamos falar também sobre a polêmica e estranha suspensão do Alan Franco que tirou ele do jogo de ontem contra o Vasco. Vamos comentar aí sobre isso, vamos falar também sobre o Zubeldia, falando aí sobre a reunião que teve com a diretoria do São Paulo e várias outras notícias do Tricolor. Certo, rapaziada? Bom, vamos já aí, como sempre, né, cara? Como sempre já, começar aí na entrevista coletiva do técnico Luiz Zubeldia, né, cara? Depois da grande vitória do São Paulo ontem, né? Ótima vitória aí pra apaziguar os ânimos, né, cara? Zubeldia fritado, Galopo dando entrevista, pressionando aí o Zubeldia pra jogar. Tinha aquela derrota, vinha de uma derrota horrível contra o Cuiabá, né, cara? Assim, um momento muito ruim aí, com muitas situações extracampo aí no São Paulo, e agora teve essa grande vitória e uma boa atuação, né, para apaziguar os ânimos aí, tá bom? Vamos lá, rapaziada. Primeiro, tá? Ele fala aqui sobre o Brasileirão, ó, abre aspas para ele. Quero destacar o rendimento da equipe, que foi bom. Creio que vem sendo um bom Brasileirão, com o objetivo de ir à Libertadores. Em comparação com 2023, a essa altura, hoje temos 11 pontos a mais. É algo que vem sendo bem feito. É um bom time, boa condução, também do staff, dos jogadores, mostra uma melhora. Falta muito, mas há de seguir trabalhando e competindo internamente, fecha aspas, tá? Detalhe que é importante, ó, principalmente para quem não viu a coletiva, assistir a coletiva em vídeo, tá? Assistir ela todinha. E para quem não viu, pode pensar, pô, Gabriel, como assim ele falou que o São Paulo esse ano tem 11 pontos a mais do que o Brasileiro do ano passado? Ele tá debochando do Brasileiro do ano passado, do Dorival? Não foi em deboche, não foi uma crítica, não. Foi que a pergunta do repórter foi falando que ele vinha sofrendo críticas, né, aí sobre as eliminações na Copa do Brasil, na Libertadores. Aí ele falou sobre as eliminações e falou também que o Brasileirão vem sendo um bom Brasileirão, né, e que esse ano tem 11 pontos a mais do que tinha o ano passado nessa altura do campeonato. E é um fato, é um bom Brasileirão, não tem como negar como Brasileirão. Tanto é que é o melhor Brasileirão dessa gestão Casares, né, cara? O melhor Brasileirão que o São Paulo vem fazendo na gestão Casares é esse com o Zubeldia. Isso aí é um fato, né? A gente pode questionar as eliminações, principalmente contra o Galo, né? Que eu achei que ele foi bem mal aí, mas o Brasileirão é bom. Isso aí é indiscutível, né, cara? O Brasileirão é um bom campeonato. Aí o São Paulo não era favorito para brigar pelo título, né, cara? Para ser campeão, então nossa briga mesmo é ali na zona de Libertadores. Um ponto que eu achei muito interessante, rapaziada, olha só, sobre mudanças, né, que entrou aí ontem. Tivemos muitas mudanças, que muitas foram obrigatórias. Mudança que ele fez por opção foi o Eric e o Igor Vinícius, né, os dois pelo lado direito ali. Sobre esses dois jogadores, o Zubeldia falou o seguinte, ó, abre aspas, não tem um motivo pontual pelo qual trocamos, mas com certeza sentimos que o que jogaram merecia uma oportunidade. O que acontece agora nas últimas semanas? Nos últimos 2 meses da temporada, o que vai acontecer é que se tem uma disputa interna para elevar o nível dos jogadores. No jogo treino que fizemos essa semana, o Eric e o Igor foram muito bem. Acho que mereciam uma oportunidade, fecha aspas, aí, tá? Então, teve o jogo do São Paulo treino contra o São Bernardo, né? Foi na sexta ou foi na quinta, né? Que teve aí na semana passada. E um dos gols quem fez foi o Eric, né, cara? Foi um gol do Eric, um gol do William Gomes e um gol do Galopo, né? O Eric jogou muito bem. O Eric até postou no Instagram o gol, né? Foi um golaço que ele fez. E ele falou, cara, que assim, não tem um motivo pontual pelas mudanças, né? Mas ele achou que tinha que mudar. É aí que o Eric, né, cara, tinha feito um jogo muito bom contra o São Bernardo, um jogo treino, que ele foi muito bem, ele achou que ele merecia uma oportunidade, como titular ontem, jogou e fez uma boa partida. Apesar que ele erra bastante, né, cara, ele teve umas 4 chances ali boas para finalização e finalizou muito mal, ele é um jogador que oscila muito. Aí, meu parceiro, seguinte, rapaziada, olha só. Foi perguntado para ele isso, uma questão da reunião que teve, aquelas informações de reunião aí depois da representação, de reunião que teve aí só do Casares com o Zubeldia, e ele foi curto e grosso aí, ó, abre aspas. Me sinto muito feliz aqui no São Paulo. Para mim sempre mostraram tranquilidade, fecha aspas, né, mostraram tranquilidade a diretoria, né, que a pergunta foi em relação à reunião aí que teve logo após a reapresentação aí, né, depois da representação, né, que teve 3 dias de folga, né, teve a representação aí na semana passada, né? Enfim, cara, teve a reunião aí, mas
não é que foi aquela reunião pra, pô, se não ganhar vai ser demitido, né? Pelo menos não que a gente saiba. É pra pressionar, pô, se não ganhar o jogo contra o Vasco vai ser demitido. Não foi isso, pelo menos as informações que a gente tem não. Foi informação mais pra dar apoio pra ele, né? Pra dizer que ele vai continuar e tudo mais, tá bom? Aí, rapaz, agora vamos entrar aí, né? Ele falando sobre a situação do Alan Franco, que foi uma situação meio confusa, pegou todo mundo inesperado aí, de última hora. E sobre esse episódio do Alan Franco, o Zubeldia falou o seguinte, abre aspas. Sabe quando eu soube que o Alan não poderia jogar hoje? Nos confirmaram que o Alan não podia jogar às 4 horas. Às 4 horas que o Alan não podia jogar. Mas não teve desculpa. Falei aos jogadores e coloquei o Juan. Pode ser que faltou uma outra peça, mas valorizo o que fazem os jogadores, fecha aspas. Primeiro, tá? Ele traz um baixo aí que ele só foi saber às 4 da tarde que o Alan não podia jogar, né? Porque como a gente comentou, pegou todo mundo aí de surpresa, né? E aí só foi, o jogo era 9h45, às 4 horas ele foi saber que ele não podia escalar o Alan Franco. Aí o que acontece? Isso aqui, ó, esse ponto aqui, ó, que é interessante, ó. Pode ser que falta uma outra peça, mas valorizo o que faz os jogadores. A pergunta foi no sentido de que se o repórter perguntou, o Brasileirão do São Paulo é um bom campeonato, mas você acha que faltou alguma peça para o time ter ido mais longe nas Copas, na Copa do Brasil, na Libertadores? Aí ele não falou que precisava de reforço, que tinha que contratar mais, ele lamentou muito aí as lesões do Alisson e do Pablo Maia, que é uma questão muito óbvia, né? Acho que o maior reforço que a gente podia ter esse ano era os dois não ter se machucado. E fizeram a falta colossal, fazem até hoje uma falta colossal. E aí, esse aqui também é um ponto do Zubeldia, que é até interessante comentar. Ele é um cara, o São Paulo antecipa o jogo, com a antecipação do jogo, 3 jogadores vira desfalque. Bota um monte de jogo pra jogar fora do Morumbi, jogo no Brinco de Ouro da Princesa, jogo no Manegarrinho, e o cara não reclama, entendeu? Ele faz o trabalho dele e ponto. Ele não fica reclamando igual o Rogério Ceni, que toda entrevista, mas que o elenco é ruim, que não sei o que, ficar falando mal do jogador, reclamando disso e daquilo. Ele, cara, ele tem o elenco dele e ele trabalha, irmão, com o que ele tem sem reclamar. A gente tem um monte de crítica pra fazer aqui pra ele, mas essa é uma característica boa que ele tem. Perguntaram pra ele sobre a questão do calendário, né? Ele falou, não posso falar do calendário porque eu tô aqui tem pouco tempo. Cara, ele não reclama de nada, isso é uma questão interessante. Ele não fica insistindo, pedindo contratação do jogador, pelo menos não publicamente, né? Aí que eu faço uma pergunta nesse sentido. Cara, o Zubeldia, ele tem aí um perfil que se encaixa com a realidade do São Paulo agora, tá? O São Paulo tem um fundo de investimento, tem aí um teto de gasto, vai chegar 2 ou 3 jogadores modestos para compor o elenco, entendeu? Aí, a questão é o seguinte, pode questionar ele um monte de coisa, mas a questão é o seguinte, vai mandar o Zubeldia embora? Qual vai ser o técnico que vai aceitar vir para São Paulo com a realidade do São Paulo hoje? De que o elenco é esse, que vai chegar 2, 3 caras só para compor o elenco. E caras de time de menor expressão que vai chegar com contratações modestas. Não vai ter investimento alto, nada. É o elenco que tem aí com 2, 3 caras. Não vai ter mais investimento que isso. Entendeu? Qual o técnico vai aceitar isso? Ele aceita calado e faz o trabalho dele. Isso é um ponto importante e curioso do Zubeldia. Eu acho que ele se encaixa nessa nova era que o São Paulo vai entrar aí, né, cara, de austeridade financeira, né, para poder pagar as dívidas bancárias aí, e para isso vai ter que apertar o cinto, vai ter que diminuir gasto e tem limite para gastar, né, de 350 milhões no futebol todo ali em geral. Ele é um cara que se encaixa. Aí é aquela coisa que a gente comentou, a gente pode questionar as substituições dele, algumas alterações que ele faz e a leitura de jogo dele que não é boa, ele insiste em alguns jogadores, a gente vem aqui e critica, mas eu acho que ele tem um perfil que se encaixa na realidade que o São Paulo vai entrar agora aí, né, com esse fundo de investimento, né, que vai diminuir dívida, vai diminuir gasto e tudo mais, aí, tá bom? Aí, rapaz, daqui que acontece, ó, o Marcos Antônio foi titular ontem, jogou muito bem, e tá aí a informação do Alexander Vieira. O Lisieiro ficou de fora por conta do nascimento do filho. Ele perdeu treinos na semana e Zubeldia preferiu preservar o volante, tá? E teve o nascimento da filha do Lisieiro, né, cara? E ele ficou vários treinos aí de fora, né, cara? Então, né, tipo assim, ele tava com a cabeça completamente fora aí do jogo contra o Vasco por causa do nascimento do filho dele. E, cara, eu acho que se o Lisieiro estivesse treinando normalmente, eu acho que o Lisieiro ia jogar, tá? Acho que o Lisieiro ia jogar aí. Teve jogos já que o Bobadilha não jogou na Copa do Brasil, por exemplo, Portugal, né? Que o Bobadilha não jogou o segundo jogo da volta porque estava na seleção. Ele deixou o Marcos Antônio no banco e colocou o Lisieiro aí, né? O Marcos Antônio é outro jogador também que merece mais oportunidade no time titular do São Paulo, né? Apesar que quando jogou com o time reserva, ele também jogou bem, fez boas partidas aí, tá bom? Ó, rapaziada, seguinte...
O Wellington Rato chegou a 100 jogos com a camisa do São Paulo, cara. Ele que vinha muito mal, e isso aqui é um ponto que o futebol ele é engraçado, cara, isso que a gente comentou com vocês. Cara, o Rato é um jogador que ele não tem condição de ser titular do São Paulo, tava jogando mal pra cacete. E quando a gente fala que tem que ter mudança, né, aí, não é que a gente fala que, pô, que tem que mandar o cara embora, nunca mais tem que vestir a camisa do São Paulo. Não é isso, cara, é que tem que mudar, o cara tá mal, deixa o cara no banco um pouco. Ontem, por exemplo, ele ficou no banco, entrou no segundo tempo e jogou bem, cara. Entrou bem, entendeu? O gol do Lucas, o segundo gol, né, e do São Paulo, foi o segundo gol do Lucas, não foi? Não, foi o terceiro, de cabeça. Ele com 2 toques na bola. O primeiro toque do Rato no jogo foi uma finalização, que o Léo Jardim defende e a bola vai para escanteio. Nesse escanteio, o Wellington Rato cobra e sai o gol do Lucas, né, cara? Em 2 toques foi uma finalização que já é escanteio e a assistência da cobrança de escanteio. Aí tá vindo muito mal e ontem entrou bem, cara. Quando tem que elogiar, a gente elogia, mas quando tem que criticar, a gente vem aqui larga o aço também. Ainda mais quando o técnico insiste em jogador que tá muito mal, que era o caso do Wellington Rato. Aí, né, cara? E ele completou 100 jogos ontem pelo São Paulo, com mais uma assistência. Ele é o cara que tem mais assistência no São Paulo aí na temporada, desde que ele chegou também no ano passado, 2023, tá bom? Agora, rapaz, comentamos aí sobre a situação do Alan Franco, né? O Zubeldia falando sobre a situação do Alan Franco. Aí, teve gente que não entendeu direito, né, cara? Tem até gente falando que eu tava inventando coisa, né, com o Alan Franco na jogada, que não tinha nada. Tem cada torcedor também que sei lá, parece que não tem cérebro, não tem o que fazer, né, cara? Coisa assim impressionante. E tá aí, ó, informação do Globoesporte.com. O São Paulo decidiu, por recomendação do seu departamento jurídico, tirar o zagueiro Alan Franco do jogo contra o Vasco nesta quarta-feira. O defensor seria titular no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, mas sequer foi relacionado por precaução após um julgamento no STJD. Né? O contexto, né, rapaz? O contexto, ele foi expulso no jogo contra o Goiás, no jogo de volta, lá no finalzinho, né, que foi o último lance do jogo, depois teve a confusão e acabou a partida. Ele foi expulso naquele jogo. Aí, quando ele é expulso, ele tem que cumprir a suspensão no jogo seguinte. Ele cumpriu no jogo contra o Galo, na ida no Morumbi, que a gente acabou perdendo de 1-0, que o Sabino jogou no lugar dele. Né? E o jogo da volta, ele jogou normalmente. Tá? Jogou normalmente aí. Porém, ele cumpriu a suspensão automática porque ele foi expulso. Aqui, ó. O Alan Franco ainda foi denunciado pelo STJD por provocar a torcida e praticar agressão física. E o julgamento foi realizado apenas no dia 30 de setembro, depois do jogo em que o zagueiro não esteve em campo contra o Galo. Tá? Então, ele foi expulso, né, na confusão lá, e ele foi denunciado ainda por provocar a torcida e por praticar agressão física, né, cara? Enfim, eu não sei que agressão física foi essa, mas enfim, aí tá aí, ó. O São Paulo, então, procurou o STJD por 2 vezes, no dia 10 de outubro e nesta quarta-feira, ontem. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva enviou ao clube um documento em que diz que o Alan Franco tinha uma partida de suspensão a cumprir por causa do julgamento no dia 30 de setembro. Tá? Então o São Paulo procurou o STJD 2 vezes aí após o julgamento e o STJD informou o São Paulo que o Alan Franco tem mais um jogo a cumprir aí a suspensão, né? Não falou se seria no jogo do Brasileirão ou se tinha que ser na Copa do Brasil aí do ano que vem. Por precaução, o Departamento Jurídico de São Paulo recomendou ao Departamento de Futebol que o Alan Franco não entrasse em campo nesta quarta-feira. A recomendação foi acatada, tá? Então, foi isso que aconteceu. Aí ele cumpriu a suspensão dele contra o Galo, porém ele foi denunciado por agressão física e também por provocar a torcida e pegou mais um jogo, né? O julgamento que foi no dia 30 aí de setembro e depois o STJD enviou aí um documento para o São Paulo dizendo que ele tinha mais um jogo aí para cumprir. O São Paulo, precaução, com medo, foi e tirou ele desse jogo aí de ontem contra o Vasco, né? Que é uma maluquice, né? Um negócio meio bizarro, de última hora, aí como a gente tinha comentado no pré-jogo de ontem, o vídeo que saiu à tarde, o pré-jogo antes do jogo contra o Vasco. Então ele não jogou ontem, cumpriu e depois no próximo jogo aí contra o Criciúma vai estar de volta aí. Nossa zaga é tão boa que a gente mal nem falou do Alan Franco no pós-jogo, né? Porque o Sabino fez uma ótima partida e o Juan Tressol também fez uma partidaça aí. Se tem coisa que a gente tem de qualidade de sobra, é zaga, irmão. Pode jogar Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, Sabino, Juan, irmão. Quem entra ali joga bem, coisa assim de maluco. Só pode ter excelentes zagueiros aí. Quem entrar sempre consegue dar conta do recado, que é muito, muito bom. E a gente tava assim, 3 zagueiros ontem, né, cara? Arboleda suspenso, Alan Franco também suspenso
E o Ferrarese estava na seleção, não deu tempo dele voltar porque ele tinha jogado aí na terça-feira, né? Então tu vê, cara, o time tem 3 zagueiros fora e os outros que jogam, né, que sobraram, entre aspas, Sabino e Juan, mesmo assim os caras entram e jogam porque eles são bons, né, cara? A gente tem zagueiro bom de sobra aí, tá bom? Vamos avançando agora e vamos falar sobre o Galo. O Galo que entrou um pouquinho no finalzinho, até que acho que nem pegou na bola aí. E começou a sair algumas informações, né, especulações, boatos aí na Argentina de que o River Plate estaria interessado na contratação do Galo. Tinha informação de que o Galhardo, né, que é o técnico do River aí, queria contar com o Galo. E o Alexander Vieira colocou aqui, ó, Galo no River Plate, rumor ganhou forças nas últimas horas. Mas até o momento, nada chegou para o São Paulo ou para o staff do Galo, tá? Então tem realmente essa especulação, esses boatos aí, lá na imprensa argentina, principalmente na imprensa argentina, porém, até agora aqui no Brasil, né, no São Paulo não chegou nada, e também no staff do Galo não chegou nada, né, ele já foi, ele teve proposta oficial do Rosário, proposta oficial do Boca, acabou que não saiu, mas o River até agora não chegou nada, vamos aguardar, e o Galo tem grande chance de sair no final do ano, porque o cara nem joga, né. Meu parceiro, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.